Sejam bem-vindos ao AvivaCast, podcast da Viva, Escola de Educação Infantil e Berçário. Eu sou Paloma, gestora pedagógica do Grupo Aviva, e estamos aqui hoje com o Luan Carrupti, que é bombeiro e atua nessa parte de trabalho de primeiros socorros e também de formação em parceria com a Safety Brasil. O tema de hoje é a Lei Lucas. Nós vamos perpassar por conceitos como as escolas podem se aprofundar nesse tema e principalmente garantir que a Lei Lucas seja cumprida dentro das instituições e garantindo aí a segurança das nossas crianças, que são nosso bem mais precioso. E o Luan vai nos auxiliar hoje com todas essas informações e essa área tão importante de atuação no trabalho dele. Primeiro, Luan, gostaria de entender como foi a sua trajetória até aqui como bombeiro e nesse trabalho, principalmente de primeiros socorros, como que você se identifica nessa parte de instrução para as escolas e para as pessoas que trabalham nessa área. Primeiramente, olá a todos. É uma satisfação enorme estar aqui falando desse tema de primeiro socorro super importante no dia a dia das famílias, no dia a dia das escolas. Tá? Eu sou bombeiro, tenho 7 anos e posterior comecei a prestar treinamentos junto com a Safety, tem 4 anos mais ou menos, e aí, desde então a gente vai em escolas, vai em empresas também. O que mais te inspira nessa parte de instrução às escolas? Certo. O que mais me inspira e me motiva é poder passar esse conhecimento para os colaboradores, para as professoras, que é um conhecimento que eu acho que, na minha opinião, devia ser já ensinado para as próprias crianças, que os primeiros socorros ele pode salvar uma vida, certo? Então, o que mais me motiva é poder transmitir isso para os colaboradores, seja de escolas, de empresas privadas, para poder, se caso precisar, poder estar até salvando uma vida, que é isso que o primeiro socorro pode fazer na vida de alguém. Esperamos não precisar, né? Com Mas certeza. Mas se faz precisar... toda a diferença, é um Sim. conhecimento essencial. Agora nós vamos entrar mais no entendimento sobre a Lei Lucas. Queria que você explicasse o que ela e qual a intenção dessa lei. Certo. A Lei Lucas foi uma lei que começou através da mãe do menino Lucas, por isso que chama Lucas. E o Lucas foi um menino de 10 anos que em 2017 teve um incidente. Ele teve um engasgo num passeio escolar, lá em Campinas. E aí ninguém que estava ali na responsabilidade dele soube atuar nos primeiros socorros. Então esse engasgo evoluiu, ele foi transferido por uma UTI móvel para o hospital, porém ele não resistiu e veio a falecer. Isso em 2017. E desde então a mãe dele começou uma luta para implementar uma lei que obrigasse todas as escolas públicas ou privadas a ter o treinamento de primeiros socorros. Então, em 2018, em outubro de 2018, essa lei foi implementada, é uma lei federal, e obriga todas as escolas, sendo públicas ou privadas, e até meios de recreação, a ter o treinamento de primeiro socorro para seus professores e colaboradores em geral. O que a escola precisa fazer, Luan, para implementar essa lei? Quais são os requisitos que precisa conter aí dentro da escola para elas estarem dentro dos parâmetros necessários? Certo. Essa lei, ela não dá uma direção em relação ao conteúdo que deve ser ministrado nos treinamentos, mas ela fala que deve ser de acordo com a faixa etária da escola. Então, cabe ou o colaborador que vai empregar esse treinamento ou a empresa, junto com a escola, definir qual será o conteúdo, mas sempre prezando em ter engasgos, reanimações cardiopulmonares, quedas, que mais ou menos é o que tem no meio escolar, são esses acidentes em geral. E também ela também obriga a ter kit de primeiros socorros. Então esse kit também ela não define o que tem que ter no kit, mas vai ser em conjunto junto com o colaborador, a empresa que está prestando serviço, definir qual é o kit necessário de acordo com a demanda da escola. Existe alguma porcentagem específica da equipe que precisa ser capacitada nessa
lei ou no trabalho de primeiros socorros? Como que funciona? Não, a lei ela não tange essa questão de porcentagem. Ela Uhum, fala que tem que ter uma quantidade de funcionários em relação ao total, mas ela não define se é 50%, se é 30%, mas ela obriga a uhum, ter uhum, alguns funcionários e uhum. professores principalmente. Todos os professores precisam estar capacitados, uma parte deles? Ela Tá, não dá tá. essa descrição, mas é Uhum. importante, até porque os É, professores que estão diretamente ligados com as crianças ali no cotidiano da escola, né? na dúvida, a melhor opção e escolha é treine todo mundo. Treine todo mundo, tanto o professor quanto o colaborador. Porque independente se eu só tenho um professor, às vezes, na sala, mas se eu tenho um colaborador que pode vir apoiar, seja auxiliando o professor numa manobra, seja pedindo um auxílio para o serviço de emergência. Então é importante todo o corpo da escola estar Uhum, treinado. uhum, Afinal, uma emergência não tem lugar, né? Então pode ser dentro da sala, pode ser fora. uhum. Perfeito. Luan, quem a escola precisa procurar para fazer essa capacitação de equipe? Tem algum profissional qualificado, especializado, ou só esse tipo de profissional pode realizar esse treinamento? Existe alguma instrução nesse sentido? Na lei, ela fala que profissionais habilitados, capacitados, ou Uhum, empresas que trabalham nessa questão de prestar o treinamento de primeiros socorros. Então, ela não define se tem que ter algum certificado, certificado através de conselho e tudo mais, mas ela define só essas questões, tanto empresas que prestam esse tipo de treinamento, quanto profissionais uhum. capacitados para tal. Quais são esses profissionais? Pode ser bombeiro, enfermeiros, empresas que prestam esse tipo de serviço também, que Uhum, muitas das vezes tem um bombeiro ou um enfermeiro auxiliando. uhum. Perfeito. E com que frequência, Luan, é feita essa formação, essa capacitação? Qual a exigência de que ela aconteça, que aconteça uma reciclagem aí, uma implementação? Certo, perfeito. Então, hoje a lei obriga que seja feito anualmente. Então, eu comecei uma escola, falando do âmbito escolar. Então, eu certifico, né, capacito os meus profissionais ali dentro, e depois de um ano eu tenho que fazer uma reciclagem, Uhum, seja com eles também e com os profissionais novos que entraram. uhum. Uma coisa, um dado importante é essa renovação. Acho que você fala muito bem sobre isso, sobre a importância da gente revisitar esse conteúdo para que ele fique, então, ali fixado mesmo na prática. Você quer comentar um pouco sobre isso? Sim, é aquela questão, né? Se a gente não treina, a gente acaba esquecendo. Tudo que a gente não vê com frequência acaba caindo no esquecimento. Principalmente falando de primeiros socorros, que é algo que não dá para você, tive um problema ali, vou pesquisar. É algo que você tem que Uhum, tratar de imediato. Então, quando a gente uhum, faz essa reciclagem anualmente, ou até se caso a escola quiser por menos tempo, o ideal é que a gente sempre faça essa reciclagem, buscando sempre estar relembrando. E tanto nos treinamentos a gente trabalha muito com a prática, né? Seja uhum, numa questão de desengasgo. Porque quando a gente faz, é diferente de a gente só ver. Então a gente faz, a gente já cria aquela memória de se acontecer alguma coisa, a gente já está mais preparado do que só ouvir ou só ver. Então é sempre uhum, importante a gente estar fazendo essa reciclagem para estar relembrando do que fazer quando tiver uhum, alguma situação de emergência. uhum. Ótimo. Quais são os tipos mais comuns de acidente que você vê acontecendo em escolas? E que você mais escuta falar aí nesse ambiente? Certo. Então, pela minha experiência nesses 4 anos prestando esses treinamentos, já escuto muito falar sobre quedas. Então, crianças, né, elas correm, então elas batem entre elas, tropeçam. Então, quedas, diria que é o top um. Uhum, E também engasgos, bebês, crianças que estão na introdução alimentar. uhum, Então, seriam esses dois tópicos o, de mais acidentes que acontecem. uhum. Você pode compartilhar com a gente algum exemplo de treinamentos que você fez e que ajudou os colaboradores a salvar a vida de alguma criança ou em alguma situação que precisasse acionar ali o sistema de primeiros socorros? Sim, claro. Teve um treinamento que eu dei numa escola e um ano depois eu voltei.
E eu sempre peço para as pessoas que estão participando trazer experiências. E numa dessas, das professoras, ela trouxe que uma ou 2 semanas depois que teve o treinamento, ela precisou fazer uma manobra de desengasgo. Uhum. E aí conseguiu desengasgar o bebê com facilidade graças ao Uhum. treinamento. Uhum. E também teve uma outra situação que ela falou que, além da manobra de desengasgo, a gente também treina a RCP. Então, que é a parada cardiorrespiratória, que ela precisa, o tratamento seria a RCP, que é a reanimação cardiopulmonar. Uhum. E numa situação, ela teve um parente que entrou em parada e ela fez as manobras, a RCP, Uhum. o auxílio chegou e a pessoa, graças a Deus, ela está bem. Então, ela conseguiu, graças ao treinamento, aplicar a manobra de forma correta e auxiliar essa pessoa, vamos dizer, salvar realmente a vida dela. Uhum. Então, acho que essas duas situações foram as que mais me marcaram das experiências que eu tive nos treinamentos. E, de maneira geral, como você avalia o impacto dessas formações no ambiente escolar? Eu avalio de uma forma muito positiva. Como eu disse, né, acho que algo deveria já ser aplicado para as crianças na escola. Uhum. Então, quando a gente tem um, um, co- um corpo docente que sabe aplicar as manobras de primeiros socorros, seja de desengasgo, seja no tratamento de uma queda, numa convulsão, isso daí com certeza pode salvar a vida de uma criança. O impacto, na minha opinião, é que você pode salvar uma vida. Afinal, a Lei Lucas, ela foi criada porque uma vida foi perdida. Então, por não ter o conhecimento dos primeiros socorros, o Lucas, infelizmente, ele veio a falecer. Então, infelizmente, só por causa desse acontecimento que foi criada essa lei. Então, se a gente tem essa lei antes, talvez não Uhum. teria sido uma vida perdida. Então, acho que o maior impacto é de você poder salvar uma vida. E quando a gente coloca isso no nosso coração, a gente salva vidas. Não só no âmbito escolar, mas também, como o exemplo que eu dei, às vezes um parente em casa. Uhum. E afinal, a gente tem esse treinamento nas escolas e a gente não fica só na escola, a gente aplica em qualquer ambiente. Salva Uhum. qualquer pessoa, independente seja uma criança, seja um adulto ou seja um idoso. Então, acho que o impacto maior é você poder salvar uma vida. Ou se você não poder salvar essa vida, se for um caso menos grave, é você evitar que essa pessoa, às vezes, tenha uma sequela maior, né? Numa convulsão, seja numa queda, você sair mexendo nela, sendo que pode causar alguma lesão. Então, você ter esse conhecimento de primeiros socorros, acho que é um diferencial na vida de cada um e na vida do outro, principalmente. Sim. Luan, qual mensagem você gostaria de deixar para as famílias em relação à busca de uma escola que preze por essa formação de primeiros socorros? Eu percebo que hoje as famílias procuram, dentro da escola, propostas, a qualidade do trabalho pedagógico, como as crianças vão viver ali, conviver, segurança estrutural, e muitas das vezes essa que é uma informação muito pertinente para a segurança das crianças, acaba ficando ali sem tanta busca por uma resposta. Então, se você puder deixar uma mensagem para as famílias em relação a isso. A mensagem que eu deixo, né? Hoje a gente quer muito que nosso filho tenha uma capacitação boa, né? Então a gente procura boas escolas, mas a gente ter o conhecimento que a escola ela preza por essa questão de primeiros socorros é importante, porque se acontecer alguma coisa, a gente sabe que nosso filho ele está seguro, sabe que nosso filho vai ter o melhor atendimento, vão ter pessoas treinadas e capacitadas Uhum. para evitar qualquer tipo de sequela ou qualquer coisa que seja mais grave. Então, acho que tem que ser colocado um check, não só na questão pedagógica, no que a escola dá, se é bilíngue ou não, mas também se há um olhar para essa questão de primeiros socorros. Uhum. Porque se acontece alguma coisa, hoje eu tenho o meu filho de 3 anos e acho que é o nosso bem mais precioso. Então, Sim. por mais que ele esteja numa escola que vai dar uma boa jornada para ele na vida adulta, vamos dizer assim, mas a gente tem que ter a noção que se acontecer alguma coisa, ele realmente vai estar seguro.
Ótimo. E quais perguntas você indica para as famílias fazerem nas visitas às escolas? Eu acho que a gente tem que ser bem direto, principalmente quando a gente fala de primeiros socorros. Então, acho que é já chegar perguntando se a escola, qual o olhar da escola para a questão de primeiros socorros, se eles dão treinamento para os professores, para os colaboradores. Acho que tem que ser uma forma mais direta, porque é algo que não dá para você ficar enrolando muito. Ah, mas eu quero tratar de uma forma mais indireta. Então, a gente perguntar o quê? Quais são os protocolos da escola? Se meu filho cair, como é que é feito? Tem pessoas capacitadas para fazer o atendimento? Não Uhum. tem? Vocês levam para o hospital? Não levam? Então, acho que é importante também a gente conhecer o protocolo da escola nessa questão de primeiros socorros e ir perguntando se as pessoas que estão com o meu filho no dia a dia vão ter essa capacidade de atender caso precise realizar algum primeiro socorro. Ótimo. Quais dicas você deixa para a gente em situações de emergência e principalmente de prevenção? Certo. De emergência, acho que, como eu disse, né, a gente tem o engasgo, que é uma dica, é o que pode mais acontecer, principalmente quando a gente fala de bebês. Então, a gente tem a manobra de Heimlich, que é uma manobra que realiza o desengasgo. Então, o Uhum. engasgo ele é a obstrução das vias aéreas. Então, seja por qualquer tipo de corpo estranho, seja um líquido ou sólido. E a manobra de Heimlich tem para bebês, que aí a gente vai colocar o bebezinho com a barriga no nosso antebraço, deixando sempre a cabeça mais abaixo e vamos dar 5 tapinhas de cima para baixo entre as escápulas do bebê a fim de Uhum. desengasgar. Sempre deixando o pescoço alinhado para ajudar na desobstrução. Posterior, a gente vai voltar ele para o outro antebraço com a barriguinha para cima e na linha intermamilar vamos fazer 5 compressões Uhum. para realizar o desengasgo. Se não acontecer o desengasgo, a gente realiza a manobra novamente, até desengasgar. Eu não conheço nenhuma situação que essa manobra ela não veio a funcionar. Então, é uma manobra Uhum. bastante eficiente. Então, acho que é uma dica bem boa para esses casos de engasgo. Então, essa é a manobra para bebês. E Uhum. manobra, no caso de crianças ou adultos, a gente vai fechar uma das mãos, abraçar com a outra e na boca do estômago, grosseiramente dizendo, a gente vai fazer como fosse um J. Então a gente vai entrar com nossa mão e subir. Entrar com a nossa mão e subir, a fim de irritar e o objeto estranho ele ser expelido. E em quedas a gente sempre observar também se a queda foi em alta velocidade, a criança corre, se foi de uma altura elevada, porque se bateu principalmente com a cabeça, pode ter algum trauma na cervical. Então, o ideal é que a gente não fique movimentando essa criança, principalmente se ela apresentar náuseas, vômitos, sonolência, confusão mental. Então, ela não sabe que dia é hoje, qual o nome dela. Então, é importante a gente observar e sempre chamar o socorro nessas situações de quedas em Uhum. alta velocidade, em quedas de alturas elevadas, observar esses sinais e sintomas e chamar o socorro médico. Hoje a Tá. gente tem o 192, que é o Uhum. SAMU, Uhum. ele trata mais de casos clínicos, e tem o 93, que é o Bombeiros, que trata mais de traumas, quedas. Então a diferença principal do bombeiro para o SAMU é que o SAMU ele faz, é, ele medica. Então o SAMU medica. Hoje o bombeiro ele não medica. Uhum. Então, essa é a principal diferença, vamos dizer assim. Então, o SAMU cuida mais de casos clínicos e o bombeiro mais de traumas. Certo. Nessas situações, costuma dar um branco. As pessoas não lembram o número, não conseguem encontrar em lugar nenhum. É uma situação de emergência que às vezes a pessoa fica meio confusa também de como conduzir ali. Você tem alguma dica para facilitar o acesso a essa informação, onde as pessoas podem deixar esse número, como elas podem otimizar o acesso a esse número no celular? Hoje a gente pode deixar, vamos dizer, a geladeira um lugar bem fácil, né, de a gente sempre estar vendo. Então, deixar o número escrito ali com os números de emergência, 92 SAMU, 93 Bombeiro, tem o 90 que é da Polícia Militar, ou também a gente pode te deixar salvo no número de emergência no próprio celular. Então, quando Uhum, acontecer alguma situação, a gente já consegue fazer essa ligação. ótimo. Eu tenho uma dúvida muito pessoal.
sobre bexigas, engasgo com bexiga e o uso desse recurso com as crianças. Qual o seu entendimento sobre isso? Então, bexigas muitas escolas proíbem. Então, é o único objeto que a gente não consegue desobstruir. Então, por isso que há proibição de muitas escolas, principalmente quando a bexiga estoura, se a criança ingerir, ela gruda na parede respiratória. Então, não há Uhum, possível a desobstrução através da manobra, uhum, somente através de procedimento cirúrgico. Então, é algo bem, vamos dizer assim, grave uhum. para se ter. Então, algo que tem que ter bastante atenção no caso de estourar, sempre recolher os resíduos e tudo mais para evitar qualquer tipo Uhum. de acidente. Acho que é uma informação muito importante também para as famílias observarem se as escolas disponibilizam esse recurso dentro do ambiente para as crianças, como que ele é monitorado. Então, vale também essa atenção para as famílias quando forem buscar alguma escola para as crianças. Sim, com certeza. Se é algo liberado, se for liberado, se tem um controle realmente, Uhum. porque é algo bem grave para ter uma atenção. Por que que não consegue desobstruir, Luan? Ela tem alguma substância que faz ela grudar ou é pela elasticidade do material? Exatamente, pela própria elasticidade, quando ela é ingerida, ela gruda na parede Uhum, respiratória. Então, com isso, não consegue desobstruir. certo. Exatamente por isso. Luan, como que você instrui as pessoas em uma situação de emergência em que os primeiros socorros básicos já foram feitos ali e elas estão aguardando por um socorro mais especializado? Quais as dicas que você dá? Acho que é sempre importante, tanto na- no âmbito escolar quanto em casa, a gente ter a referência do hospital que atende mais próximo. Então, Uhum, tanto na escola quanto em casa. Seja convênio ou seja público. Então, se for convênio, o ideal é que eu já faça essa pesquisa antes, até porque a gente trabalha com prevenção. Então, faça essa pesquisa antes do hospital que atende mais próximo da escola do meu filho e também o hospital que atende mais próximo da minha casa. Posso deixar anotado, né, até junto com esses números de emergência, deixo o endereço e tudo direitinho, passo para a escola também. É bem legal já na ficha a gente definir qual o hospital que pode ser levado em caso de emergência, até porque tem emergências que vão acontecer, a escola muitas das vezes ela vai entrar em contato com os pais e às vezes não consegue, uhum, né? Então se a gente já deixa isso pré-definido, então a criança tem um convênio, o hospital que mais próximo da escola é o hospital X, então se acontecer alguma coisa que precise levar para o hospital, já vai ter essa referência. Então uhum, é uma dica bem válida. uhum, Até para o próprio serviço de emergência, mesmo que a escola não leve, mas chegou um serviço de emergência. Por procedimento, leva para o hospital mais próximo, principalmente dependendo do caso. Se for um caso grave, que precisa de atendimento rápido. Então, se não tem uma definição de um convênio, se caso a pessoa tenha, o hospital público mais próximo. uhum. Ótimo. Uma coisa que eu sempre pedia para as famílias, quando eu era diretora, era para eles colocarem o número da carteirinha de convênio das crianças. Acho que isso também faz muita diferença nessa condução. A gente nunca espera, Sim, não queremos que aconteça, mas quando acontece faz muita diferença para a gente faz. saber identificar para onde levar essa criança. Sim, com certeza. Essa sua dica achei fundamental, que é já deixar mapeado na ficha qual é o hospital mais próximo que aquele convênio atende. Eu acho que isso também vai otimizar em caso de alguma situação necessária. Com certeza. Cada minuto conta, né? Quando a gente fala principalmente de algo mais grave. Sim, ótimo. Uhum. Isso. Em situações de engasgo com pessoas com alguma deficiência, alguma necessidade específica, existe alguma outra orientação? Como que funciona esse processo de primeiros socorros? Então, a orientação é a mesma. Então, a gente tem o desengasgo, a manobra para bebês e para crianças e adultos. O adulto, independente se ele está sentado, no caso de uma pessoa PCD, que esteja talvez numa cadeira de rodas, ou até uma pessoa mesmo que está sentada e engasgou numa alimentação, a gente não precisa levantar essa pessoa. Sentado já vai ajudar ela a desengasgar, porque eu estou fazendo da parte de cima. Então, a flexão das pernas não vai influenciar essa manobra. Então, isso Uhum. seria o suficiente. O que pode acontecer muitas das vezes é se uma pessoa estiver deitada.
a gente pode ou tentar deixar ela sentada para a gente fazer a manobra, ou a gente faz a manobra subindo em cima da pessoa e empurrando ali a área da boca do estômago, falando Uhum. grosseiramente. Tem como se desengasgar sozinho? Tem, tem sim. Tem a manobra, que também é de Heimlich, só que como a gente não consegue, não tem força para fazer isso daqui em nós mesmos, a gente poderia estar utilizando uma cadeira. Então, ainda assim, com o nível de consciência, então a gente tem que estar consciente, porque o engasgo, se ele não tratado, ele pode evoluir para um nível de inconsciência e uma parada cardiorrespiratória. Então, se eu ainda observei que me engasguei, não tem ninguém para me auxiliar, eu posso pegar uma cadeira, vou colocar a minha boca do estômago na parte do assento da cadeira e vou puxar o meu corpo contra a cadeira. Isso vai auxiliar a irritar ali o diafragma para expelir esse objeto. Luan, eu quero que você compartilhe algumas dicas de prevenção quando a gente fala de crianças pequenas, não só no ambiente escolar, mas principalmente em casa. Eu tenho uma bebê de 1 ano e vira e mexe eu vejo ela mexendo em coisas que vão oferecer algum risco para ela, como por exemplo puxar a tomada, ela abre as gavetas e às vezes tem algum objeto cortante ali, então queria ouvir um pouco de você sobre essas dicas, que eu acho que vai ajudar muito quem está ouvindo a gente. Certo. Prevenção no dia a dia. Acho que é importante a gente deixar materiais cortantes sempre fora da altura da criança. Se não tiver a possibilidade, às vezes na casa, comprar prendedores de gaveta, de portas, que vai dificultar esse acesso da criança. Muito importante, seja com materiais cortantes ou seja com produtos químicos, tóxicos e tudo mais. E eu acho também muito importante a gente, por mais que a criança seja pequena, a orientação. Então, conversar com a criança, sempre mostrando, olha, aqui não pode, tudo mais. Eu tenho um filho também de 3 anos e a gente fez sempre isso muito com ele, que tinha lugar que não tinha como subir, seja faca, seja um produto, a gente comprou o prendedor, mas a gente sempre também orientava ele que, olha, aqui não pode, aqui é perigoso. E Uhum. graças a Deus funcionou. Então, acho que a conversa também com a criança, além dessas dicas de prevenção em relação a produtos químicos e cortantes, acho que é bastante essencial. E tomadas, o ideal é sempre ter aquela que é mais profunda na parede, que ali evita da criança, caso ela for colocar algum equipamento na tomada, ela entre em contato com o dedo. Então, antigamente, a tomada era toda lisa. E ali, o Uhum. que dava choque é quando ele colocava, espetava a tomada, pegava na barrinha e aí tomava o choque. Hoje, com essas tomadas que são mais profundas, ela é exatamente para isso, para evitar que, se caso a criança coloque a tomada, esse dedinho dela encoste ali. Então, acho que também é uma dica bem importante. Sempre a gente tentar trocar a tomada, caso seja uma lisa, por uma mais profunda, que vai evitar que venha a tomar um choque. Que bom, lá em casa está tudo certo. Está com as tomadas profundas. Sobre subir, eu percebo que a Maite ela tem essa necessidade de subir em sofá, descer. E já desde muito pequenininha a gente ensinava ela a subir e a descer dos lugares. Você tem alguma dica sobre isso? Sobre a importância de fazer esse movimento com as crianças? Eu acho que o ideal é ir por esse caminho, por ensinar. Acho que a criança ela está num momento de explorar e de aprender. E se a gente fica, vamos dizer assim, podando, "Ah, isso não pode, não pode subir, não pode, ela não vai evoluir. Então eu acho que é muito mais fácil a gente observar, estar ali e deixar ela fazer por si só, tanto o subir e quanto o descer de lugares altos, e estar ali para apoiar se caso ela precise, porque ela vai aprender vai aprender. Querendo ou não, muitas das vezes ela vai subir e vai descer. Então, se a gente tem essa calma de poder ensinar, de observar essa fluidez dela nesse movimento, acho que fica mais fácil e dificulta mais ela a vir a cair. O meu filho, ele, desde pequenininho, a gente sempre deixou ele subir no sofá, subir na cama e foi ensinando. Então, ó, desce assim, desce assim. Então, a gente vai orientando, né? Afinal, nós pais temos que orientar, seja para uma coisa ou, nesses casos, o movimento. Luan, quero te agradecer por esse bate-papo, por essa conversa tão esclarecedora, com informações essenciais para o dia a dia com as crianças, não só dentro da escola, mas para a vida, para fora da escola, para além
desses muros que a gente tanto zela pela segurança das nossas crianças. Na Viva, essa segurança ela é um compromisso diário. Não é só no dia a dia, mas é o que a gente tanto preza para a continuidade do trabalho e principalmente pelo acolhimento dessas crianças tão preciosas que a gente atende todos os dias. Quero agradecer também à Safety Brasil pela parceria, por estar conosco no dia a dia e anualmente. Normalmente a gente costuma fazer com um intervalo menor de um ano a capacitação Sim. da nossa equipe, justamente por zelar e por ter esse compromisso com a vida deles. Então, quero te agradecer e agradecer especialmente à Safety por essa parceria tão importante. Eu que agradeço, é uma satisfação enorme estar aqui, podendo passar esse conhecimento, que chegue a mais pessoas e ter essa também consciência, que é importante a gente prezar pelo primeiros socorros, não só dentro de casa, mas também nas escolas que os nossos Sim, filhos frequentam. sim, obrigada. Obrigado, vocês.